Bem-vindo a mais uma palestra do curso Pais em Ação. Meu nome é Silvia, sou pastora aqui da Comunidade Vida Plena e é muito bom ter você aqui conosco, papai e mamãe, para aprendermos juntos mais um pouquinho de como cuidar dessa joia tão preciosa que são os filhos. E o tema dessa palestra é: Meu filho perguntou sobre sexo, e agora? Porque os pais, quando têm seus filhos, pensam assim, vão perguntar isso só lá na adolescência, eu não vou falar nada antes para não despertar algo que não deveria. Quando na realidade, quem já tem pai aí, que já passou pela fase de criança, já está na adolescência ou até já está um filho adulto, sabe que essas perguntas elas vêm muito antes do que possamos imaginar. Mas nós queremos auxiliar de alguma forma, dando algumas dicas para vocês, e eu queria dar um spoiler, uma coisa assim, para vocês, que no finalzinho, algo bem interessante que vai acontecer também aqui na Comunidade de Vida Plena em novembro, então fica bem atento até o final, ok? Então vamos lá. Meu filho perguntou sobre sexo, e agora? Existe um tabu muito grande da parte, não de todos os pais, mas da maioria, sobre como eu vou falar com isso com meu filho, por quê? Nós viemos de um aprendizado que ou na casa não era comentado sobre isso, era a regra, silêncio total, ou era muito satirizado, não dava a devida importância, brincavam, faziam chacotas com coisas que são bem sérias e a criança se envolvendo naquilo de lá, não entendendo nada, é sério, não é sério, posso fazer isso, não posso, então gerando na criança um monte de dúvidas. E quantas vezes nós não ouvimos dos nossos pais quando eles não queriam explicar exatamente aquilo que perguntávamos a respeito disso, vinham com respostas assim, você veio da cegonha, papai plantou uma sementinha na mamãe e você apareceu, isso que é o sexo. E eles se davam por satisfeitos, mas é óbvio que nós como filhos não. Então, como mudar essa realidade agora com os nossos filhos? Então, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui, eu queria compartilhar com vocês. Na atualidade, temos o temor de falar sobre sexualidade com os pequenos, achando que despertaremos algo neles que não deveria ser despertado. Vou ficar quietinho, porque eu estou morrendo de medo que ele me pergunte isso. Mas, porém, quando não o fazemos, nós estamos privando as crianças de receber a informação adequada. Não esperar ela perguntar, mas de uma forma sutil começar a explicar a respeito de sexualidade, e na sexualidade está envolvendo a questão do sexo também, mas não é o primordial para falar com eles nesse momento, mas enfim, na sexualidade como um todo. Em Salmo 119, 9 está escrito: Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Como os nossos filhos vão conservar pura a conduta deles, vivendo de acordo com a palavra? E quem vai ensinar a palavra para eles? Nós, os pais, papai e mamãe dessas crianças, nós que ensinaremos a boa conduta. E essa boa conduta, ela vai muito além de não responder mais velho alguma coisa, é em todas as áreas, e nessas áreas inclui a questão da sexualidade. Provérbios 22:6 nos fala que ensine a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha que interessante esse versículo. Fala, ensine a criança no caminho que deve andar. Então, pai e mãe estão andando junto com a criança no caminho e ensinando verdades dos céus para ela, ensinando a vontade do Senhor para ela. Muitos pais interpretam isso, ou na realidade não que interpretam o versículo dessa forma, mas agem da seguinte maneira: ensine a criança o caminho. Olha lá, você vai lá, anda 3 quadras, vira à esquerda, tem uma casa rosa, você vira à direita, daí tem um semáforo. Está ensinando o caminho, mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Está nos dizendo, ensine a criança no caminho, vai junto e ensina. Isso também é para a questão da sexualidade também, e até mesmo a questão de falar sobre sexo. Ensinando no caminho, com muita diligência, com muita sabedoria, com muito discernimento, para que nós possamos proteger as nossas crianças de informações errôneas, equivocadas, que elas possam sentir segurança naquilo que nós falamos para elas. Então, a educação sexual infantil precisa ser intencional. Muitos pais falam assim, não quero falar sobre isso com meu filho. E eu venho falando ao contrário, ela tem que ser intencional. Você cuidando do seu filho, até mesmo quando ele é um bebezinho ainda, você falando com ele a respeito
de partes do corpo, conversando, brincando, fazendo massagem com a Siquinha e falando de partes do corpo, como é lindo que Deus criou, inclusive falando das partes íntimas, mas com naturalidade, para não assustar a criança, explicando com naturalidade todas as questões. Então precisa ser intencional, precisa ser transparente, ter transparência, sinceridade nas explicações para a criança não perca a confiança que tem no papai e na mamãe. Também precisa ser essa educação sexual, trabalhar o lúdico. Nós estamos falando, lógico, se for um adolescente é mais fácil, mas quando criança, para maior entendimento, precisa trabalhar o lúdico. Como isso? Como trabalharei? Um exemplo. Você tem lá um caderno de colorir que você deu para o seu filho e tem lá um bonequinho com os bracinhos, com as perninhas, com o bumbumzinho, tudo ali no desenho para colorir. Você vai falar, pintar a mãozinha, o que a mãozinha faz? Faz cócegas, a mãozinha ajuda a pegar a fruta para comer, a mãozinha também faz carinho, a mãozinha manda beijinho, conversa assim com a criança. Quando vai falar do pé, a mesma coisa, fala do que o pé faz no corpo, para que serve o pé no corpo, os olhos, o olfato, o falar, para que serve a boquinha, para encher a mamãe e o papai de beijinhos, para se alimentar também, para falar palavras bonitas, para que serve o bumbum? Para sentar, para ir no banheiro, fazer as necessidades. E sabia que o bumbum tem que ficar escondidinho dentro do shorts, ou da cueca, ou da calcinha, depende de menino ou menina que você tem em casa, mas falando com naturalidade. E daí pintando os bonequinhos com a criança ali e ensinando para ela as partes do corpo. Porque o que acontece muitas vezes? O pai e a mãe vão ensinar as partes do corpo, mas pula algumas partes porque não sabe o que vai falar. Fala com naturalidade o que faz realmente, né? Quando vai falar um exemplo do menino, do pênis, ou se você dá um apelido para o pênis, dá o apelido para o pênis e fala, para que serve? Para ir lá no banheiro, para fazer o xixi. É criancinha pequenininha ainda? Para fazer o xixi, não precisa falar mais nada. Mas não fala isso como o pênis, não assusta a criança, seja natural. Lembra da transparência, tudo, né? E também trabalhar valores éticos quando você está falando com eles, valores morais e explicações, as explicações dadas. Então, valores morais. Quando vai falar do peitinho, olha, tem que lavar bem o peito, mas você não mostra para a menininha, você não mostra o peito para outras pessoas, a não ser para mamãe e papai na hora de dar banho, ou no médico quando mamãe e papai estiver junto. Você não mostra para mais ninguém, porque é algo que nós chamamos de parte íntima. Então, você cuida muito bem disso, trabalhando valores morais, porque tem crianças que não têm essa referência nenhuma. Levanta a blusa, baixa as calças na frente de todo mundo, ela não tem referência do que pode ou não pode fazer. Então, nós precisamos trazer essa luz para eles, para que eles tenham esse entendimento e que quando crescer eles não sejam iludidos por falsas explicações mal dadas, que não irão ajudá-los a crescer nessa questão de sexualidade sadia. Continuando aqui você vai verificar na tela a diferença entre sexo e sexualidade. Então, desde pequena, desde no ventre materno, nós já vamos falar isso, nós podemos trabalhar essa questão de sexualidade. Como? Então, vamos falar primeiro assim, o que é sexo? Se refere às características fisiológicas, está aí na tela, que diferenciam o homem e a mulher. As características físicas, os órgãos genitais, ou seja, o que define o sexo masculino e feminino, e também, quando você fala sexo, está falando da relação sexual. E o que é a sexualidade? É uma necessidade básica que, se não for suprida, não conseguimos viver, porque é através da sexualidade que damos, recebemos e compreendemos o afeto, o prazer, carinho, os gestos, a comunicação, o toque, a intimidade, a relação sexual, as reflexões, os aprendizados, as tomadas de decisões e os valores morais. Então, veja bem, quando fala de sexualidade, não está falando apenas relação sexual. Relação sexual é um tópico entre vários tópicos da sexualidade. A sexualidade é a interação do ser com o mundo, é aquilo que lhe dá prazer, mas não a questão prazer sexual, mas aquilo que lhe dá prazer de estar com as pessoas, prazer de viver. Um exemplo, quando está com a criança fazendo carinho, ela sente prazer naquilo, porque é bom, é um prazer gostoso, é saudável. Quando dá um beijinho no rostinho dela, é bom, ela dá um beijinho também, é saudável. Quando ela está em casa e a mamãe e o papai fazem uma comida bem gostosa, ela sente aquele cheirinho gostoso,
Ela se sente feliz, que prazer ter essa comidinha gostosa de mamãe, de papai, isso é prazeroso para ela. Isso tudo está englobado na questão de sexualidade. Então, quando nós falamos de sexualidade, não temos o entendimento total dele, nós só pensamos, não vou falar de sexo com meu filho. Não, nós precisamos inserir o que é sexualidade na vida das nossas crianças, repetindo de uma forma sadia. Então, algo que eu quero frisar aqui, que eu até deixei destacado para não esquecer de falar, a noção de sexualidade como busca de prazer, descoberta das sensações proporcionadas pelo toque, pelo contato, satisfação dos desejos do corpo, entre outras características, aquilo que eu comentei, né? O olfato, tato, audição, enfim, os 5 sentidos nossos. Então, é um instrumento poderoso nos relacionamentos, é por meio da sexualidade que aprendo sobre mim e percebo o meu valor e o valor de cada pessoa. Então, é importante nós podermos ensinar nossas crianças dessa maneira. Todo ser humano tem sexualidade, mas nem todo ser humano faz sexo. Um exemplo são as crianças, ela tem a sua sexualidade, mas ela não pratica o sexo, o organismo dela não é desenvolvido ainda para isso, ela não tem hormônios desenvolvidos para isso, mas ela tem a sua sexualidade. Então, onde está a sexualidade da criança? Aonde que está? Tá? Um ponto de interrogação aqui. No seu corpo, no seu olhar, no sentimento, no pensamento. A sexualidade na infância não tem muita ligação com o ato sexual, aliás, não tem nenhuma ligação com o ato sexual. Ela é aquela que possuímos desde o ventre materno, é a busca pelo prazer e a descoberta do próprio corpo. Quando nós formos falar das faixas etárias, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nessa fase aqui das crianças que elas ficam olhando as suas partes íntimas, é quando a criança se toca, ela não tem fantasias sexuais, é somente um toque de descoberta do corpo, pois o ato sexual ainda não faz parte da vida dela. Agora que eu quero que vocês assistam esse vídeo e depois nós vamos conversar sobre isso. Spinach, 3 eggs, 2 large aubergines, 6 small courgettes, and fontina cheese. Mummy, Yes, darling. what's virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way, like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of present? Daddy has a special thing, and so has Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, sometimes quite quickly, Daddy gets so happy, there's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin mean? Viu só? Que coisa, não é mesmo? Meu Deus do céu. A mãe ficou apavorada da pergunta da filha lá, só que ela foi para um lado que a filha não estava pensando daquela forma, ela já se apavorou, já imaginou, já floreou tudo e deu uma explicação naquele momento desnecessária para a criança, porque ela se antecipou fazendo da forma errada quando a criança perguntou algo que tem a ver com sexualidade. E ela já
sem saber o todo da criança, deu lá uma informação desnecessária naquele momento. Então, se o filho fez uma pergunta sobre o sexo, o que fazer? Primeiro de tudo, não fazer o que essa mãe fez, e sim manter a calma, estar bem calmo, relaxado. É uma pergunta, imagine como uma outra pergunta qualquer, mãe, que cor que tem a banana, que cor que tem a maçã, enfim, imagine uma pergunta que você vai responder com a maior naturalidade. Ponto 2. Devolva a pergunta para a criança, é o que essa mãe deveria ter feito. Isso se faz necessário para que você tenha noção do que a criança sabe, da onde ela tem essa informação, que a fez realizar essa pergunta. Então, haja com naturalidade. Número 3, busque responder com palavras simples e de maneira objetiva. Quando a criança é pequena, menor de 5 anos, responda com poucas palavras, seja bem objetivo, não vai trazer detalhes que a criança não irá entender. Entretanto, a partir dos 5 anos, eles são muito curiosos, eles vão perguntar detalhes. Aliás, se você não responder, eles vão pesquisar de alguma maneira e nem sempre as fontes que eles vão pesquisar serão saudáveis e terão informações corretas que irão auxiliar nesse processo. Então, 4º ponto, fale a verdade, não inventa, não fala que foi da cegonha, não fala que saiu do repolho, né? Tem pessoas, você é que nem repolho, nasceu ali, saiu da alface. Eu já ouvi pessoas falarem isso para os filhos. Da onde isso? A criança vai perder a credibilidade nos pais, quando os pais começam com invencionices, em vez de falar com transparência. Número 5, cuidado com sua reação. Mãe, o que é ereção? Se apavorar. E agora, meu Deus, meu filho perguntou sobre ereção. Calma, vai com calma. Então, cuidado com as suas reações. Por quê? Dependendo da sua reação, a criança vai pensar, falei algo que não devia, nunca mais vou perguntar algo sobre isso para a mamãe ou para o papai. Por quê? A reação já assustou a criança. Responda com um tom de voz suave. Evite a frase, por que você está me perguntando isso? Sabe aquele tom grosseiro? Por que você está me perguntando isso, menino? Da onde você ouviu isso? Vou te dar na boca, tem pai que fala isso. Te dá na boca se você perguntar isso de novo. Ele está perguntando, ela está perguntando porque está tendo confiança no pai e na mãe. Mas se o pai e a mãe não retribuírem de uma forma positiva isso, essa criança irá se fechar. É como se perdesse a janelinha da alma. Ela está abrindo a janelinha da alma para poder tirar dúvidas com o papai e com a mamãe e simplesmente ela é quase que escorraçada por uma pergunta que ela nem sabe a profundidade daquilo, por isso mesmo que ela está perguntando. Outro ponto, não ignore, não passe a vez. De repente o filho ou a filha perguntou para o pai, mãe, responda aí. Não, pai e mãe são responsáveis pela educação sexual, pela sexualidade dos seus filhos. Então, ambos têm que ter esse interesse de responder, ambos têm que ter esse interesse de instruir o seu filho. Depois que você instruiu, confirme se a dúvida foi esclarecida. Filho, você entendeu bem o que a mamãe e o papai falou? Você entendeu a explicação? Peça para repetir, tenha certeza que houve entendimento, porque de repente você usou palavras muito rebuscadas, a criança não tem a mínima noção, você se deu-se por satisfeita, mas só você, porque a criança não entendeu nada. Então, retorne a questão perguntando se ela entendeu realmente. Outra questão, se você não sabe responder, seja sincero, filho, essa pergunta eu não tenho a resposta agora, mas eu vou pesquisar e dê uma data e retorne isso. Eu vou pesquisar, até domingo eu te respondo. E responda mesmo até domingo. Não fique torcendo porque a criança esqueça, não. Responda para que a criança não perca a credibilidade nas tuas explicações. O que não se deve fazer diante das perguntas que os filhos fazem sobre sexualidade? Fazer piadas. Não faça piadas. Anotei algumas coisas aqui. Você nem sabe se limpar direito, está perguntando sobre isso? Ou, vá crescer primeiro para depois querer saber dessas coisas? Alguém já ouviu isso dos seus pais? Nem tem pelo naquelas partes e fica me perguntando isso? Olha só, de onde você viu isso? Fala agora. Fala rápido, menino. Então, tudo isso assusta a criança. Então, agir dessa forma não é sadio. Repreender a criança, não faça isso. Bater na criança por ter perguntado, não faça isso. Ignorar a criança, fazer de conta que nem ouviu. Eles são espertos. Então, eu repito isso, eu vou falar várias vezes isso.
Trate com muita atenção não só esse aspecto da sexualidade, outras perguntas que o seu filho for fazer. Tenha tempo de responder, olho no olho, converse com a criança, porque você é o principal canal de informações sadias para ele e para ela. Então, por favor, não ignore isso. Não desconverse. Sabe aquela frase, aquela célebre frase que fala assim, ó, quando você crescer a gente vai falar sobre isso? Não. Perguntou agora. Precisa de uma satisfação agora. Então, tenha esse interesse em passar isso para seus filhos. Porque se nós começarmos a ignorar ou fazer piadas, chacotas da pergunta da criança, simplesmente ela vai perguntar para outras pessoas, simplesmente ela vai pegar outras fontes e que não serão fontes realmente confiáveis, como eu já tinha comentado anteriormente. Então, a primeira fase na questão de você respeitar as fases da sexualidade do seu filho. A primeira fase vai de 0 a 2 anos. Eu anotei aqui que desde o ventre a nossa sexualidade começa a ser desenvolvida. Na barriga da mãe, o bebê, se você não sabe, o bebê boceja, chupa o dedo, escuta, sorri, dorme, acorda, soluça. Essa questão de soluçar é bem interessante, porque quando eu estava grávida do Simon, a minha barriga começou a fazer um movimento muito estranho. E no dia que eu estava com a consulta no médico, eu falei assim, olha, não sei o que acontece, mas de vez em quando dá a impressão que eu tenho é que o bebê está soluçando. Eu não achava que soluçava dentro da barriga. E o doutor, ele começou a fazer esse movimento, o doutor examinou e falou assim, realmente, não é a impressão, ele está soluçando. Então, ele tem várias reações dentro do ventre materno. O bocejar, o chupar o dedo, ali dentro ele está tendo uma satisfação, um prazer e se conhecendo ali dentro mesmo. Ou seja, desenvolvendo a sua sexualidade dentro do ventre materno. Algo que me deixou assim até pesquisando sobre isso, dentro do ventre materno, a criança, o menininho, tem até ereções dentro do ventre materno, e isso é natural. Procura posições mais confortáveis para estar dentro do ventre, responde a vários estímulos da mamãe quando está dentro do ventre. Então, como é importante a mamãe e o papai desenvolver esse carinho, essa atenção com a barriga da mamãe, porque está ali um fruto de um amor, que está entendendo tudo o que está acontecendo, está recebendo os estímulos de tudo que está acontecendo do lado de fora ali da barriga, ele está recebendo. Após o nascimento, ao nascer, então já não está mais na barriga da mamãe. Ao nascer, a boca é o principal órgão onde ele tem sensações de prazer. Então, ou ele mama no peito da mamãe, ou ele mama na mamadeira, e isso lhe dá muita satisfação. Quando já consegue mexer e entende as suas mãozinhas, começa a olhar a mãozinha e tocar nos seus dedinhos, e o dedinho vai parar logo aonde? Na boca. Então ele acha muito legal isso, ele gosta, ele sente prazer nisso. Quando o bebê é pequenininho, que a gente coloca ele perto do nosso rosto, às vezes eles vêm e mordem o nosso bochecho. Bochecha é maneira... bochecha, ó, morde a nossa bochecha, né? A nossa bochecha, e também morde aqui. Ele está sentindo prazer e acha divertido isso, se alegra com isso, dá risada com isso. Então é um momento de descobertas, né? Outra coisa também que eu gravei aqui, gostaria de passar para vocês. Faça diariamente uma massagem no seu bebê, quando você vai dar banho e cuidar, e converse com ele apresentando com carinho as partes do corpo. Olha a sua mãozinha, a mesma coisa que eu falei na hora do desenho ali, trabalhar isso. É o lúdico com a criança para ela valorizar o seu corpo, cuidado, higiene, falar todas essas coisas na hora que está cuidando lá da sua criança. A segunda fase vai dos 2 a 3 anos. Então, é a partir de 1 ano e meio a 2 anos de idade que a boca ela vai deixando de ser a parte principal ali da criança que lhe dá prazer. Sabe o que vai dar prazer para a criança ali? Ela descobrir que ela consegue fazer o xixi e o cocô. Você que é pai de criancinha, que é pequena ainda, você deve perceber, e você que tem os filhos que já cresceram, que quando eles fazem as necessidades, corre chamar, pai, vem ver o que eu fiz, mãe, vem ver o que eu fiz, todo feliz, que para eles, sabe o que é aquilo? É uma obra de arte, é o prazer deles mostrar, olha o que eu fiz, está fedido, está horrível, mas olha o que eu fiz, então ele sente prazer nisso. A criança, principalmente o menino, quando ele vai fazer lá o seu xixi, aí ele começa a brincar com o pênis, brinca para lá e para cá, ele acha divertido aquilo. Então, assim, ele está se descobrindo, as crianças estão se descobrindo.
É nessa faixa etária que as primeiras perguntas, olha só, nessa faixa etária de 2 a 3 anos, que as primeiras perguntas sobre sexo começam a surgir. Então não é na adolescência, tá? Você que de repente tem um bebezinho em casa pensando, vai me perguntar só na adolescência? Não é não. Essa pesquisa toda foi feita com psicólogos que atendem mamães, que atendem bebês, que atendem famílias, então é com propriedade assim que eles falaram sobre essas questões. Quais perguntas que fazem de 2 a 3 anos? Mamãe, olha só, aqui são de casos reais que a psicóloga atendeu. Mamãe, por que você tem cabelo na pepeca? Papai, por que sua pitoca, que é o pênis, é maior que a minha? Um menino perguntando. Mamãe, você cortou a barriga, se referindo à marca na barriga quando tem a cesariana. Então, ali ela já está perguntando coisas a respeito do quê? Da sexualidade. Então, lógico, de uma maneira, de acordo com a idade dela, explica o que é, né? Vamos dar um exemplo aqui do menino que perguntou para o papai por que o pênis dele era maior do que o dele. Falar, filho, é porque você é pequeno, então o seu pênis é desse tamanho porque você é pequeno, você vai... E para que serve o pênis? Para que serve o pênis? Vai explicar exatamente para essa idade. Para fazer xixi, não vai explicar mais nada. Só vai falar isso. Para fazer xixi, então você tem que cuidar, você tem que limpar. Você não fica mostrando essa parte do teu corpo para todo mundo. Repete aquilo que eu já falei antes. Só para o papai e mamãe, quando vai te dar banho, cuidar de você, ver se tem algum dodói. E quando nós te levamos no médico e o médico examina na nossa presença. Então já vai inserindo questões de intimidade, privado, público, para a criança de uma forma bem sutil. Por isso que eu falo, quando tem que ser intencional, não é aquela coisa assim de pegar a criança, sentar na cadeira e começar a derramar informações para ela. Não, é dentro das perguntas que ela faz ou nas oportunidades que você tem. Quando a criança vê uma mulher grávida e pergunta como que aconteceu aquilo. Quando a criança vê desenhos ou alguma coisa assim que remete a isso, começa a perguntar, aí aproveita e já vai falando, já vai conversando. Por que fulano por que aquele adulto beija na boca do outro adulto, vai explicando o que é isso, porque são marido e mulher, ou porque são namorados, os namorados e marido e mulher fazem isso, mas as crianças não fazem. Então, inserindo isso nas crianças de uma forma bem sutil, que a criança sinta assim, mais uma informação como outra qualquer, não é aquela coisa assim, não faça isso, menino, eles fazem, mas você não faça. Não agir dessa forma, ok? Desde 6 meses de idade, o bebê já toca, brinca com as suas genitais. Com desfraude, a criança tem mais acesso ao pênis e à vulva porque ficam mais expostos. Então, eles vão mexer lá, assim como mexia antes nos dedinhos. Eles vão mexer lá, assim como... Sabe quando o bebê pega o pezinho e coloca na boca, consegue fazer isso? Quando eles descobrirem ali a vulva, menina, e o pênis, eles vão mexer lá porque eles estão conhecendo o seu corpinho, assim como conheceu os seus dedinhos, assim como conheceu as suas perninhas, que eles brincam com as perninhas. Então, é mais uma parte do corpo que ele está conhecendo. Então, mamãe e papai, não se assustem com isso, tá bom? Eles não querem praticar sexo, eles estão se conhecendo. Pode ser, um alerta aqui, também que a criança esteja reproduzindo o que viu ou que alguém fez com ela. Então, temos que ter atenção com relação a isso. Merece nossa atenção, porém, não é o caso de punir a criança ou incriminar essa criança, mas descobrir de onde ela tem certas atitudes que não são coerentes para a idade. Quando está mexendo só em questão de curiosidade, ela já para de mexer, tranquilo. Mas quando você vê que é algo excessivo, precisa investigar de onde veio esse interesse excessivo em mexer nos seus órgãos genitais. A terceira fase, que é de 4 a 6 anos, as crianças já começam a fazer outros tipos de perguntas, eles já entendem mais, aliás, eles entendem perfeitamente o que é um homem e uma mulher, principalmente se a mamãe e o papai ensinaram gradativamente as coisas desde quando era bebezinho. Então, as perguntas são mais elaboradas, como, por exemplo, como entrei e saí da sua barriga, mamãe? De onde vêm os bebês? O que é sexo? O que é vagina? O que é camisinha? Aí o menino vai lá, de repente, corre para o pai e pergunta, por que por que meu pênis fica duro? Por que sinto cosquinha na xoxota? A criança pergunta. Essas são tudo perguntas que crianças fizeram para mamães e mamães falaram com a psicóloga. Onde eu morava antes de entrar na sua barriga? E quando eu posso namorar? Desse tamanho, perguntando, quando eu posso namorar? Então, muita atenção, quando seus filhos estiverem brincando de uma forma excessiva, inadequada, com relação
a seus órgãos genitais, que pode ser que tenha ocorrido abuso sexual. Um exemplo que eu anotei aqui. Brincadeiras que incluem sexo oral, que reproduzem cenas sexuais, penetração de objetos ou dedo na vagina ou ânus, imitações de posições sexuais. É importante o pai e a mãe perceberem isso, investigar da onde aprendeu isso, se de repente aprendeu com um amiguinho, coleguinha, chamar os pais desse amiguinho, essa coleguinha e dizer o que está acontecendo, que não é conveniente, e resguardar o seu filho. Proteger o seu filho, ensinar não com punição, mas ensinar, ó filho, isso que te ensinaram, ou até mesmo que alguém fez com você, uma outra criança fez com você, não é correto, porque essa parte do corpo é para isso, e para isso, para isso. Ensinar, mas não na punição, porque a criança ainda está aprendendo as coisas. A quarta fase, de 7 a 10 anos. Então, se as fases anteriores foram vivenciadas de uma forma saudável, essa fase de 7 a 10 anos será mais tranquila. É por volta dos 6 a 7 anos que percebemos que os meninos e as meninas já não querem ficar junto, a menina quer ficar só com a menina e menino só com a menina, só fazem os seus grupinhos, né? Antigamente falava assim, o grupo da bolinha e da Luluzinha, né? Hoje eu não sei como é que chamam isso, mas assim, eles não querem mais se misturar com o sexo oposto. Entretanto, quando chega dos 9 aos 10 anos, eles já querem namorar, já querem até dar selinho. E vão perguntar para o pai e para a mãe, posso dar selinho? Posso namorar? Então, novamente, o pai e mãe não vão dizer assim, seu sem vergonha, isso não é idade para você? Não, vai falar, filho, um dia você vai poder namorar, tem o tempo certo, não é agora. Mas explicar assim de uma forma que não é punindo, mas ensinando em amor. As perguntas, elas são mais picantes ou mais profundas. Por um exemplo, pergunta, o que acontece com a mulher durante a menstruação? Se a mulher está grávida e faz sexo, ela pode engravidar de novo? Sexo dói? Por que meu pênis é menor do que o do meu amigo? Com que idade é certa para namorar? O que é camisinha e como usa? Posso engravidar beijando na boca? Ou ficando agarradinho? E existem aqueles que acabam fazendo perguntas mais picantes. O que é sexo anal? O que é sexo oral? O que é swing? Não se assuste, mas meu filho só tem 9, 10 anos, não vai perguntar isso. Não se engane. Porque, infelizmente, a tecnologia é muito boa se for bem usada. Mas, se nós não vigiarmos nossas crianças, vocês têm a palestra com relação a isso aqui no curso Pais em Ação, se nós não cuidarmos, supervisionarmos nossas crianças naquilo que elas estão acessando na internet, elas estão acessando muitas vezes conteúdos inapropriados e aprendendo coisas de uma forma errônea. Então elas vão fazer perguntas assim, porque ou algum amiguinho na escola falou, ou até mesmo a própria criança pesquisou na internet. Então estejam preparados para responder este e outros tipos de perguntas. E não invente, seja sincero com a sua criança. As crianças precisam ter resposta e o senso crítico delas é bem elevado. Então tenha essas respostas, porque quando nós trabalhamos com essa questão de ensinar a sexualidade de uma forma sadia para os nossos filhos, nós estamos os protegendo de um futuro abuso sexual, porque eles vão saber aquilo que pode, aquilo que não pode, aonde pode encostar, onde não pode de maneira nenhuma encostar nela. Então é muito importante nós protegermos eles desde a primeira infância, ensinando step by step, um passo de cada vez, para que eles possam crescer no conhecimento de uma forma sadia da sexualidade deles. E aproveitando, lembra que eu comentei com vocês que eu ia falar a respeito de algo bem especial no finalzinho? Nós teremos, no mês de novembro, um curso de prevenção ao abuso sexual infantil. Aqui nós estamos falando a respeito de como inserir essa questão, esse assunto aos nossos filhos de uma forma sadia, a respeito de sexualidade e sexo. Mas em novembro nós falaremos de prevenção ao abuso sexual infantil. Engloba algumas coisas que eu falei aqui e tem muito mais assuntos para serem abordados e também assuntos de quando já aconteceu o abuso e também o que devo fazer com relação a isso, quais os recursos que eu posso ter para auxiliar meu filho de uma forma mais eficaz a respeito da prevenção ao abuso sexual infantil. Eu conto com vocês em novembro, continuem participando do nosso curso aqui Pais em Ação, que está fantástico, realmente se alimente disso, volte nos vídeos a assistir novamente, eu tenho plena convicção que vocês serão grandemente edificados. Obrigada por ficarem comigo até agora, Deus abençoe e até a próxima.